Muito bem, dedicados irmãos, vamos passar ao nosso estudo. Hoje, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o capítulo 16, que tem como tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores, ao Deus do amor e ao Deus da riqueza, que é, como se diz, uma contradição, né? São duas coisas aparentemente antagônicas, mas que nós temos que muito bem nos conviver com isso, porque nós vivemos num mundo material. Vocês concordam que se nós não comermos, morreremos de fome? Se nós não trabalharmos, nós não proveremos as nossas necessidades, e é uma lei da natureza, a lei do trabalho, está lá no Livro dos Espíritos. Entre todas as leis, tem a lei do trabalho, a lei de justiça, de amor e da caridade, várias leis morais que foram estudadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A lei de destruição também, a necessidade de renovação, mas a lei do trabalho está lá. Então, se nós não trabalharmos... E o que é trabalho, né? Bom, toda atividade que nós realizarmos aqui neste mundo, para quem quiser saber o que é trabalho, não é só ir bater o cartão na empresa, né? Para Deus, toda atividade neste planeta é um trabalho. Eu vim ao centro fazer uma palestra, é um trabalho. Eu vim ao centro ajudar na distribuição, é um trabalho. Eu vim ao centro fazer algo, eu fui fazer o bem, é um trabalho para Deus. Então, todos nós, se não temos um trabalho profissional, para Deus, tudo é trabalho. Deus trabalha, disse Jesus, e eu trabalho sem parar. Perguntando sobre os atributos de Deus, está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade falou assim: olha, não podemos falar muito de Deus, mas uma coisa vocês têm que compreender: ele não fica ocioso um segundo sequer. É impossível conceber Deus, Senhor do Universo, com 2 trilhões de galáxias para ele cuidar, dar atenção para toda essa população espiritual que está, toda ela subordinada à sua justiça, misericórdia e às suas leis. Ou será que Deus tem que estar pessoalmente cuidando de cada coisa? Ele tem leis, e as leis da Terra são as leis de Júpiter, de Saturno, Urano, Netuno, Plutão, de todos os planetas do nosso sistema solar, de todas as galáxias. A lei de Deus, ela é uma só. Vocês lembrem, né, quando Moisés veio ao mundo revelar Deus, o plano espiritual superior, sob o comando de Jesus, lhe ditou 10 mandamentos. Depois o homem caprichosamente resolveu criar 600 mandamentos, os judeus criaram 600 mandamentos, obrigações como mandamentos para se cumprir diariamente, quase que tornando impossível uma pessoa atender a isso. Quando Jesus chegou no modelo de amor, simplicidade e justiça que ele veio trazer aqui na Terra, ele resumiu em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ficou fácil, né? Mas ficou difícil também, né? Porque as pessoas criaram muitos mandamentos porque ficam fáceis, né? Mandamentos
que não são mandamentos espirituais, são mandamentos exteriores, ritualísticos. Tão fácil fazer isso, né? Por isso que ele recriminava os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, que a pretexto de longas orações ostentam fazer isso em praças públicas para se aparecerem, para se mostrarem, para as pessoas dizerem: nossa, olha, ele está rezando. Né? Então eles faziam aquilo com pomposidade, com um ritual. Até respeitamos quem deseja viver assim nesse mundo de aparências, mas o objetivo de Deus é outro. O objetivo do nosso Senhor, ele é outro. Ontem nós estávamos em Cajati estudando o capítulo 21, que é levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e nós podemos falar muito bem desse momento turbulento que o nosso planeta está atravessando. Um momento de desafios para cada um de nós, que temos que viver ainda com um pé dentro do mundo de expiação e provas, e o outro pé buscando ansiosamente esse mundo regenerador. Então nós vemos a tranquilidade, a gente vê um pedacinho desse mundo de regeneração, quando nós vemos atitudes, como nós citamos na semana passada, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce. Aliás, vocês já assistiram nessas redes de streaming a vida da irmã Dulce? Não é menos maravilhoso que a vida da Madre Teresa de Calcutá. Aliás, recomendo um balde e uma toalha para torcer e enxugar as lágrimas. Então procurem lá, Irmã Dulce. Mas preparem emoções fortes, porque é uma vida impressionante de doação. Então, quando nós olhamos vidas assim, Divaldo Franco ainda está entre nós. O homem vai fazer 94 anos, por favor. E está lúcido, né? Mais do que qualquer um de nós, falando francamente sobre o céu e a terra, dia e noite, incansável. E o doutor Bezerra de Menezes dizendo: não te preocupa, fica aí, deixa conosco, vai pregando. E nos pregando na parede com essa energia dele, né? Com essa disposição de servir. Infarte já teve, doenças pulmonares, internação para fazer cirurgia em coluna já teve agora, com 90 anos de idade, o homem está impassível. Então nós vendo isso, vendo esse mundo regenerador de pessoas dedicadas ao bem, Francisco Cândido Xavier, Langerton Neves da Cunha, que nós convivemos aqui pessoalmente com ele, quantos anos? Quantas histórias maravilhosas. E aí nós voltamos também, nós temos que ter o nosso centro voltado para esse mundo, ainda que está se extinguindo de expiação em provas. Então, esse convite que Jesus nos fez aqui para não servir a dois senhores, nós estamos vivendo dois mundos simultaneamente. Mas qual aquele que deve realmente predominar em nós? Ele nos deu uma recomendação, né, para a gente também não sermos muito inocentes ou despreparados. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Olha a sabedoria de Jesus. Ou quando os fariseus, no começo, quiseram matá-lo, ele disse: não chegou ainda a minha hora. Quando ele se apresentou na sinagoga em Nazaré, que ele leu o texto de Isaías, que previa a chegada do Messias, previa com todas as palavras a chegada do Messias, ele teve a coragem de dizer, fechou o livro, como mandava lá o escrito, e ele disse:
Hoje, essa profecia se cumpriu. Aí um perguntou assim, peraí, a profecia só se cumpre quando o Messias chegar. E Jesus olhou para ele. Primeiro ficou todo mundo emudecido, estático, paralisado, e depois eles começaram a cair do torpor em si e começaram a querer agredi-lo, a lapidá-lo. Mas vejam, foi uma das primeiras aparições de Jesus. Ele estava no começo da missão, ele disse: não é chegada a minha hora. E ele passou pelo meio da multidão sem que ninguém o encostasse. Ele tinha esse poder. Outras pessoas exerceram esse poder de vencer verdadeiros exércitos e hordas de homens verdadeiramente maus em nome de Deus, afrontar essa violência. Agostinho de Hipona fez isso. Está lá no livro Recordações da Mediunidade de Eliseu Rigonati. Ele fala que quando Alarico foi invadir e destruir Roma, Agostinho foi falar com ele. Santo Agostinho de Hipona, foi lá falar com ele. Porque soube que ele ia fazer a limpa lá na cidade de Roma. Aquele general visigodo, bárbaro, que recentemente estava reencarnado aqui no Brasil, pagando a sua última dívida, foi limpinho para o plano espiritual, sem dívida nenhuma, em 1947. Depois a gente volta nessa história outro dia, mas ele atravessou todos os soldados que tinha, imagina, para chegar na tenda de Alarico. Tinha uma fileira de pelo menos uma bateria de uns 30 soldados para ele atravessar. E ele foi passando pelo meio. Os soldados queriam tirar a espada e fazer 30 pedaços dele, não conseguiam. Eles paralisavam, porque aquele homem foi investido desse poder. Sem medo. Né? A fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, ele estava com essa fé. Quando ele chegou na frente do Alarico, o Alarico olhou para os soldados e disse: vocês não fizeram nada, esse homem chegou aqui já preparando para fazer uma decapitação coletiva de todo mundo que não deixou. Mas os soldados continuavam estáticos. E ele, mais incrível que pareça, ficou paralisado. Só saiu daquele torpor, daquela letargia em que ele estava, a hora que Agostinho parou de falar com ele, pedindo para ele poupar pelo menos os velhos, as mulheres e as crianças, que lutassem com os homens. E sem que ninguém entendesse, depois que ele foi embora, ele deu a ordem para os soldados, e os soldados tiveram que obedecer. Interessante, então, dizer que Jesus fez isso, fantasia, não, Agostinho fez isso. Francisco de Assis fez isso, quando ele foi falar com Saladino, que também estava se preparando para fazer uma limpa naquela cruzada com relação aos cristãos. E Francisco de Assis foi falar com ele, e as pessoas e os soldados querendo destruir ele, querendo matar ele, e não conseguiram. Então nós temos esse poder que foi mencionado de vencer. Então Jesus, quando disse hoje essa profecia se cumpriu, ele estava mostrando
a quem ele veio servir aqui na Terra. Quem era ele? O poder que ele tinha, a força que ele tinha. E, ao mesmo tempo, prudente, então, como nós dissemos, ele foi muito prudente. Não. Na sua simplicidade, nos mostrando a ser prudente. Então, esse certo antagonismo, simplicidade, prudência, riqueza e pobreza. E aí eu tenho que trazer aqui para vocês, né? Eu só vou ler um pedacinho do Evangelho, senão vocês dizem, mas não vai ler o Evangelho hoje, né? É que vocês não sabem aqui, né? Como é que está aqui, não está fácil, né? Porque tem uns pedidos para falar isso, aquilo outro, e a gente tem que estar organizando. Mas vamos ler aqui um trechinho do Evangelho para contar para vocês. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou entregar-se a um e fazer pouco caso do outro. Então, vós não pode servir a Deus e a Mamon. Aí depois conta a história do mancebo rico, que a gente já falou em outras vezes, nós não vamos falar hoje, né? E eu ontem citei o começo dessa passagem, que é muito interessante, né? O jovem, para poder chamar a atenção de Jesus, e é uma das técnicas dos maus espíritos, dos obsessores que agem no processo de fascinação, é elogiar as pessoas, né? Muitos médios que falem, eles são sensíveis ao elogio, né? Então, por isso que o Chico, ele rechaçava o elogio. Ah, Chico, você é maravilhoso. Não, minha filha, eu sou um verme. E o Emmanuel aparecia para ele e dizia, Chico, não ofenda o verme. Porque o verme cumpre a função dele aqui, que Deus deu para ele na terra muito bem. Ele sulca o solo. O objetivo do verme é sulcar, é perfurar o solo, né, das minhocas, né, perfurar para que o solo fique permeável e a água entre, irrigue e assim fertilize e seja fácil. Pergunto, Chico, você cumpre a tua missão aqui na Terra? Não. Então não ofenda o verme, que nem digno de ser um verme você é. Eu, Chico, o que eu posso ser então? Aí que ele lembrou do Francisco. Ah, então eu sou um cisco. Um cisco dá para pensar. Ou daquela senhora que disse, Chico, eu já sei quem eu fui na outra encarnação. Eu fui uma mártir. Eu morri na arena devorada pelos leões. E você, Chico, o que foi? Esperando que o Chico dissesse que foi Jesus Cristo, né? E Chico, eu fui a pulga do leão que te matou. Então a pessoa, Chico, não tem como. Eu lembro de uma outra história, uma vez que um espírito, quando o Chico estava psicografando o livro Paulo Estevam, o plano espiritual tentou, assim, de todas as formas, impedir que ele recebesse a maior obra, o que é considerada a maior obra de valor espiritual, sem falar, não vamos falar do Evangelho, né? Depois disso. É o livro Paulo Estevam. Então, eu recomendaria que, se alguém leu, o lesse novamente. Porque realmente é uma obra tão importante. No dia em que o Chico estava finalizando essa obra, tenho que contar para vocês. Ele foi visitado pelos personagens do livro. Paulo, Estevão, Pedro. E ficou assim o Chico ficou tão fora de si, com essas entidades visitando o seu quarto para coroar Abigail, para coroar aquele encerramento, quando ele estava psicografando a última página do livro, que por onde esses espíritos passaram, ele saiu atrás beijando o chão e ninguém entendeu. Sem comentários. Quando ele estava psicografando esse livro,
o plano espiritual inferior diz, não vamos deixar esse homem em paz, nós vamos perturbá-lo. E o Chico um dia estava indo para a Fazenda Modelo a trabalho nesse período, e uma entidade de aspectos indefiníveis aqui, né, para não assustar as crianças, apareceu para o Chico e disse assim, Chico, o Chico olhou, o homem já estava sentado do lado da charrete dele, a entidade. Um gelo na espinha de 1000 anos passou pelo Chico ali, quando viu aquela entidade. Chico, você me chamou? Neste momento, o Emmanuel apareceu para ele e disse, não diga que não. Aí o Chico falou, agora eu desencarno. O que eu digo para essa entidade? Que eu chamei ele vai ficar comigo o resto do dia? Aí o Emmanuel ajudou ele, deu uma inspiração. Aí o Chico falou, sabe, eu chamei sim. Você me chamou? O que você quer de mim? Você quer, meu irmão? Tá difícil. O Chico tinha nada mais, nada menos que 13 irmãos. Você lá em casa não está fácil. Você está vendo como é que está. Se você está me acompanhando, você está vendo. É fome, é miséria, é trabalho, não temos o que comer. Então, eu te chamei, porque está tão ruim, que eu estou apelando para você. Me ajuda lá, traz comida para minha casa. Aí o Espírito olhou para o Chico e falou, Chico, não tem jeito mesmo contigo, ó. E foi embora. O obsessor não gosta de trabalho. Isso é uma técnica. O obsessor foge de quem trabalha. Então, essa prudência, né? Simplicidade e prudência que a gente vê do plano espiritual nos ensinando como que nós devemos ligar, né? E não aceitarmos a lisonja, né? E esse jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre. Jesus disse, espera lá. Bom só Deus, eu não sou bom. Pô, se Jesus não aceitou o título de bom, o que sobrou para nós, né? Não sobrou nada, né? Porque ele se fez muito pequeno para estar conosco. Essas galáxias, esse mundo galáctico, ele deixou tudo lá para vir estar conosco aqui. Então, quando nós vemos essa passagem, aí nós lembramos de que exemplo nós poderíamos ter para mostrar qual que é a distinção mesmo desse mundo material e desse mundo espiritual. O que é riqueza e pobreza? Nós temos aqui a passagem da avareza, de Zaqueu, que está todo mundo ficar depois procurando, né? Mereceu esse presente de trabalhar com Francisco de Assis, o homem da pobreza, né? Tem a parábola do mal rico, utilidade providencial da fortuna, mas nós vamos falar aqui sobre a vida de um homem que se chamou Jerônimo Mendonça. Quem foi Jerônimo Mendonça? Ele morreu aos 50 anos de idade no ano de 1989. Então, ele nasceu em 39 e morreu em 59. Mas quando esse homem desencarnou, ele já tinha fundado o Centro Espírita, Gráfica, creche, orfanato, ele já tinha promovido vários, já tinha lançado livros, obras sociais, só que tinha um detalhe, ele era tetraplégico. Não de acidente, por causa de uma artrite reumatoide que foi agravando desde a sua infância, desde os seus 20 anos de idade. Então, por 30 anos esse homem conviveu com isso. Já aos 20 ele andava de muleta, aos 21, 22 anos ele já estava numa cama. Os amigos arrumaram uma cama especial para ele. Ele era espírita, porque já desde os 14, 15 anos ele já frequentava o Centro Espírita, então ele já trabalhava. Tinha 10 irmãos, uma família extremamente numerosa, e esse homem fez essa obra sem ter nada. Só com o exemplo dele e a boa vontade dele. Mas
dando uma pausa, né, sobre a vida desse homem. E depois ele ficou cego, né? Como se não bastasse, lá pelos seus 35 anos de idade, ele ficou cego. Ele ficou cego, tinha dores atrozes, inúmeros problemas de saúde. Ele tomava 20 comprimidos para evitar o ataque cardíaco por dia. Ele mesmo falou. Tem várias palestras dele no YouTube que eu achava interessante uma hora vocês buscarem para ver. Jerônimo Mendonça, ele dando o testemunho dele. O homem que não tinha nada fez isso tudo. Ele era muito convidado do Chico, ele era de Ituiutaba, né? Fez essa obra em Ituiutaba. Ele era convidado pelo Chico, convidado pelo Divaldo. Uma vez ele estava assistindo uma palestra do Divaldo, e ele ficava na frente, na cama, né? Ele vinha com uma cama, né? Uma cama ortopédica, ele não se mexia, não tinha cadeira de roda, então, porque ficava mal colocado. Doía tudo nele. Era uma cama com um travesseiro de 30 quilos pressionando o peito dele para aliviar a dor. Porque pressionava a coluna, entrava num certo ângulo e o corpo dele doía menos. Então, é um travesseiro de 30 quilos, uma cama ortopédica especial feita para ele, então ele andava naquela cama. Estava assistindo uma palestra do Divaldo e entrou um homem embriagado no meio do salão. Ele já ficava na frente da palestra ali, quietinho, para ninguém perceber ele. E o Divaldo fazendo a palestra, aquele homem entrou e falou: meu irmão, o que você faz aqui, paralítico? Já naqueles termos da embriaguez. Não, né? Ele falando para o homem, baixinho, baixinho. Meu irmão, eu te convoco para andar em nome de Jesus. Todo mundo parou, o Divaldo olhou para aquele homem ali. Não, meu irmão, não faça isso, silêncio. Em nome de Jesus, meu irmão, eu quero que você ande. Aí ele não aguentou. Falou: meu irmão, até que eu quero, mas eu não posso. E o embriagado falou para ele: tu és um homem de pouca fé. Na verdade, o salão inteiro riu, né? E aí ele foi embora. Ele tinha essa tiragem de humor, né? De fazer do limão, vamos falar assim, uma limonada, porque as pessoas vinham se consolar com ele e ele gemia de dor, mas as pessoas procuravam ele. E ele tinha essa presença de espírito de levar a felicidade para as pessoas, de trazer paz para as pessoas. Uma vez um homem foi aconselhado a procurar ele para conversar com ele, porque ele estava querendo se matar. Porque ele era um homem muito rico, podre de rico, dono de fazendas. Só que ele, num negócio mal feito, ele perdeu tudo que ele tinha, tudinho. E aí a família começou a entrar numa certa necessidade, porque ninguém consegue, da extrema riqueza, passar por uma vida normal da noite para o dia, e ele tinha que fazer isso. E ele queria se matar, e ele falou assim: eu não vou deixar você. O amigo encontrou ele numa farmácia pegando um veneno para se matar. Eu já sei o que você quer, a pessoa conhecia a história dele. Eu só deixo você sair com esse remédio na mão se você for falar com um homem. E deu lá, é Jerônimo Mendonça. Eu falo: é? E aí depois você me libera? Libera. E aí ele era de São Paulo, foi falar com Jerônimo Mendonça em Ituiutaba. Então ele estava entrando lá numa casa muito simples, já estava na cama, então ele fazia as pessoas rir, né? Alegrava. Esse homem está lá entrando na casa e já via a gargalhada do Jerônimo Mendonça. Ela falou: o que é isso? Não, é a pessoa que você quer falar. Falou: é esse homem que está morrendo de felicidade, que quer falar, que vai me consolar? Ah, você está de brincadeira. Ele falou: não, mas primeiro vai lá falar com ele. Quando ele chegou e já viu aquela cena do homem na cama, cego, de vez em quando ele tinha que arrancar todas as unhas por causa de uma infecção que ele tinha. Tinha que arrancar sem anestesia, né? E vendo aquela felicidade, ele falou: bom, alguma coisa tem aqui. Aí depois ele foi falar com o Jerônimo Mendonça, falou assim: olha, contou o caso dele.
E aí o Jerônimo Mendonça ele falou assim: bom, eu só estou esperando você me dizer alguma coisa para que eu não me mate. Ele falou assim: olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém dissesse hoje para você, eu te dou toda a tua riqueza, mas você me dá o seu olho, você daria? Não, eu não daria. Não, tudo bem, um olho é muita coisa, né? Então vamos lá, vamos trocar. Eu te dou toda a tua riqueza de volta, mas você me dá teu braço. Você daria? Não. E ele perguntou isso com tudo, né? E ele falou assim: então, meu irmão, você pode estar até um pouco pobre de bens materiais, mas a riqueza que Deus te deu, você não está dando valor. Então fica isso para nós, né? Nós somos ricos. Na vida anterior, no ano de 1886, ele tinha desencarnado na sua encarnação anterior. E ele era um rei excêntrico, que construiu os castelos mais bonitos na Baviera, na antiga Baviera, na Alemanha, que era o rei Ludwig II. Ele gastou todo o dinheiro pessoal da família e de todo aquele reino isolado, porque depois ele foi englobado pela Alemanha, naquele período mesmo, de 1886, ele foi englobado e ele gastou toda a fortuna, levou aquele país, aquele reino à falência, construindo castelos. O castelo de Neuschwanstein, que é um dos mais belos do mundo, que foi concluído em 1880, ele custou algo em torno da época de 120 milhões de reais a construção. Mas se a gente for botar em dias atuais hoje, principalmente aqui, né, na nossa região, para contratar um pedreiro, você vai fazer aqui, você ia gastar um bilhão. Ele chegou ao ponto, esse rei, de assistir 200 óperas, 200 eventos musicais, 40 óperas e eventos musicais de 200 peças teatrais, em peças teatrais e óperas, em que só ele era o público. Ele, sim, eu e vocês, todo aquele teatro, todo mundo se apresentando para ele. 200. Isso custou aos cofres da Baviera o equivalente a 10 milhões de reais. Então era um pouco excêntrico. Mas Deus foi muito misericordioso. E ele ganhou o presente de, na outra encarnação, ser provado, não tendo nada, não tendo servido a Mamon, servir a Deus. Nós podemos ter esse equilíbrio. Não deixar-nos nos levar pelas correntes materiais, sem as dispensar, sem as menosprezar, porque nós vamos dar conta de não ter feito bem o nosso talento, não ter usado bem esse talento que Deus nos deu. Então, dedicados irmãos, essa é a lição dessa noite, para todos nós. Vejam lá algum vídeo do Jerônimo Mendonça, vale a pena, está totalmente disponível. E assistam um filme da Irmã Dulce, que é nossa aqui, é do Brasil. Deus deu para nós, essa irmãzinha, para nos dar esse exemplo, entre tantos outros exemplos. Que Deus nos abençoe, irmãos, fazer então as nossas vibrações e passarmos depois a nossa prece de encerramento para a continuidade da nossa tarefa.